Hoje em dia a gente não guarda o número de ninguém de cabeça. Se perder o celular para a rua, você tira do ali para quê? Não, o seu, mas a gente não salva mais ninguém. Então, boa noite com Jesus para todos os amados que aqui estão. Os que estão em casa também, que vão chegar em casa. 18h32 na capital brasileira. Vamos colocar em pé, vamos fazer a leitura do texto que nós vamos meditar. Estamos estudando o Evangelho segundo João, capítulo de número 11. Temos reviados, temos dividido esse Evangelho por ele, esse capítulo, por ele ser um capítulo longo e ter muitas lições para nos alertar, com relação ao nosso papel dentro do contexto de terra. Amém? Nós hoje vamos começar a nossa leitura a partir do verso de número, para a gente poder entender bem, vamos ler a partir do verso 26, para a gente poder entender bem aquilo que nós estamos estudando. Amém? Aqui está desligado, por isso que eu não estou vendo nada, não é possível. Aqui não estou vendo nada não, está desligado mesmo. Amém? Tem ali para acompanhar, também os irmãos para estarmos visualizando ali. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Respondeu-lhe Marta: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ouvindo isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistou com ele. Então os judeus que estavam na casa com Maria e a consolavam, vendo-a levantar-se às pressas e sair, seguiram-na, pensando que se dirigia ao sepulcro para ali chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorando, e também os judeus que a acompanhavam, Jesus comoveu-se profundamente no espírito e abalado.
Eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto amava? Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos ao cego não podia também ter evitado que este homem morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja entrada tinham colocado uma pedra. E disse: tirai a pedra. Então Marta, irmã do morto, disse-lhe: Senhor, ele já cheira mal, porque já faz 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa desta multidão presente, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isso, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lençol. Então lhe ordenou Jesus: desatai e deixai-o ir. Muitos entre os judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém? Amém. Esse é o texto. Daqui a pouquinho, se o Senhor permitir, estaremos meditando muito nele. Nosso irmão Thaís, por favor, nos eleva a Deus em oração. Em 2 canções. A primeira canção nós vamos estar louvando e agradecendo ao Senhor, e na segunda também louvando e agradecendo ao Senhor. Irmãos que porventura trouxeram seus dízimos e ofertas, este é o momento. Os irmãos que eu não apertei a mão aí, sejam muito bem-vindos, Jesus abençoe muito. O hino 406, cantor cristão.
245 do cantor cristão. voltem a interná-lo e ele precisa tomar morfina quando essas dores começam a ficar
se ele não descansa, não tem como dar continuidade no tratamento. Então, orem muito por eles, orem pela Michelle também, que é dia e noite ali, acompanhando ele, né? Bem delicada a situação que ela está também. Continuamos a orar uns pelos outros, orarem pela situação do mundo, né? Acompanhando ali os episódios na faixa de Gaza. A própria Médicos Sem Fronteiras estão dizendo que vão se retirar de lá porque Israel não permite que eles estejam, e outros estão até, o pessoal da Cruz Vermelha, aqueles que vão pela ONU. Israel está atacando junto, né, como se não quisesse realmente deixar que alguma coisa fosse feita ali. Eu quero lembrar os irmãos que, assim como os Estados Unidos patrocinava, foi o criador de Osama Bin Laden, e depois se levantou contra ele, Israel é quem patrocinava o Hamas dentro do contexto de Palestina. Para quê? Para que não se consiga formar ali um Estado palestino, né? Só que agora o Hamas, assim como Osama se levantou contra os Estados Unidos, o Hamas agora está se levantando também contra Israel. E o povo lá não tem o que fazer, sem alimentos, sem médicos, sem hospitais, sem escolas, sem nada, são muitas crianças ali. Então nós vamos orar, pedindo a Deus que responsabilize a cada um de nós com relação ao nosso papel na terra. A paz que nós temos não é simplesmente para o nosso descanso, mas é para podermos lutar contra as potestades do ar que dominam o contexto todo desta terra. Amém? O Senhor está por cima de tudo, mas Satanás ainda está atuante. Ele não nos engane. Senhor Deus, em o nome do Senhor Jesus, invocamos a tua pessoa. Cremos no teu amor por toda a humanidade. Cremos, ó Deus, que o Senhor enviou Jesus porque o planeta Terra, no sentido humano, é completamente perdido. Queremos orar para que o teu Espírito possa fortalecer aqueles que são teus, para que nós nunca desanimemos desta luta tão difícil que é, desta guerra tão difícil, que nós nunca nos sintamos sozinhos, ó Deus, que nós tenhamos a percepção clara da tua fala quando diz que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Invocamos ao Senhor agradecidos pelo privilégio que temos de poder entregar os nossos dízimos, entregar as nossas ofertas, de poder orar pelas empresas representadas aqui na igreja, locais de trabalho de cada um dos irmãos, nossos irmãos que têm sua empresa também, que o Senhor visite, fortaleça, abençoe, nossos irmãos que são aposentados, que o Senhor abençoe as suas vidas, ó Deus, em todos os aspectos, e assim estendemos a nossa oração pelo mundo todo, por empresas que estão ativas, porque o Senhor, na sua graça comum, tem literalmente permitido que existam essas empresas para que parte da população possa estar em trabalho, possa estar, Senhor Deus, trazendo alimento e uma série de coisas que são necessárias para a vida humana no contexto de terra. Mas também queremos orar por aquela parte do mundo que não consegue se beneficiar de empresas e nem de alimentos, ó Deus, remédios que são produzidos por essa empresa. Visita essas partes do mundo. O Senhor tem todo o poder para manter pessoas vivas ali, à tua maneira, do teu jeito. Nós cremos nisso, nós cremos na tua palavra, que o Senhor tem todo o poder. Então levanta missionários para todos os campos da terra, Pai, para que em nome do Senhor Jesus a esperança única possa ser trazida. A única esperança para o ser humano é o Senhor Jesus. Queremos suplicar ao Senhor que aceite a nossa gratidão pela existência da Igreja Batista Nova Jerusalém em Mogi Guaçu, que o teu Espírito nos dê um norte para nós, para que possamos confiar que, vivendo a tua doutrina, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Queremos suplicar ao Senhor pela vida do irmão Benedito. O Senhor sabe a situação que o teu servo se encontra, que o teu Espírito esteja ali derramando bálsamo sarador, bálsamo consolador sobre a vida dele, amenizando as dores, Pai, que ele está sentindo, e orientando os médicos e todos aqueles que têm sido usados
para que o teu servo possa ser restaurado, Pai. Que o teu poder se manifeste ali naquela vida. Fortalece a Michele também, Deus abençoa, que ela possa se recordar da tua palavra, Deus, que ela possa recorrer ao Senhor, que ela possa não se desesperar. Abençoa, para a tua glória. Demais irmãos do contexto de igreja aqui que estão passando por problemas físicos, emocionais, que o teu cuidado prevaleça sobre a nossa vida. Oramos por irmãos em Cristo em toda a face da terra e clamamos mais uma vez por aqueles que não blasfemaram contra o teu Espírito, cuja salvação pode alcançar. Nós clamamos quebrantamento de vidas para a salvação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. A palavra está franqueada para avisos. Irmãos que têm avisos, este é o momento. Fiquem à vontade. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz estejam com todos. Amém? Bom, irmãos, amanhã, como todos já sabem, foi divulgado no grupo da igreja aí, né? Para todos aqueles que puderem, amanhã vai estar tendo o culto de ação de graça, né? Lá na casa do nosso irmão Joab, né? A Bíblia diz que Deus ele não pede que nós façamos voto, né? Mas ele diz assim: quando fizermos, que cumpramos, né? E a dona Nina, ela sempre falou assim: quando meu filho receber o transplante e ele estiver bem, eu vou em São Paulo oferecer um culto de ação de graça a Deus pela vida dele. E ela está aí, né? Veio com esse propósito. E aí Deus acrescentou mais uma bênção, né? Permitindo o Senhor, sexta-feira, ela também vai estar fazendo uma cirurgia, né? Que estava precisando fazer. Então o convite é para toda a igreja, para todos aqueles que puderem. O nome da rua, eu trouxe o celular porque é um nomezinho bem... Nossa, perdi o nome da Jardim Munhões, número 242. Cadê? Estava aqui. Lembrei, mano, o nome da rua? Está no grupo da igreja, mas Está na ponta da língua. Só que não sai. É que o nome é na ponta da língua. Achei, está aqui. Rua Reciere Dantes Galardoni, 242 Jardim Munhões. Jardim Munhões é ali a última rua do Jardim Brasília, então é bem fácil, né? Está no grupo da igreja. Hoje em dia você pega aí o endereço, põe no GPS, até para toda a igreja, para todos aqueles que puderem estar ali se alegrando, né, com a família, são convidados. Às 19h30, né? Então o horário é às 19h30 para toda a igreja. Amém? Irmã Cristina quer começar a dar o recado hoje? Fique à vontade. Irmã Cristina está agora no mês de novembro, vai estar partindo para missões lá no Amazonas, e ela vai passar um pouco, né, de algumas necessidades que eu tenho certeza que a igreja vai estar colaborando. Amém? Por favor, irmã. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que alegria, né? Poder estar levando a palavra do Senhor a Assus. É interior de Natal. Chegando ali em Natal, sendo umas 2 horas, é uma cidadezinha, Assus. Não sei se alguém lembra da Letícia falando o testemunho dela, foi nesse lugar. Quem estava das mulheres cristãs lá em Mochimirim, lembra da mulher de Pedrosa? Então, é nesse lugar. Vamos estar orando, em nome de Jesus. E Deus deu o privilégio também, por estar indo, levando um pouquinho também de saúde. Vou estar levando um pouquinho de assistência social também, assim, para os irmãos. Vou estar
lá como dentista também, a Letícia vai estar como médica, temos mais profissionais da saúde e temos as pessoas também que vão estar lá evangelizando, que o principal, igual Lázaro, ele saiu, mas ele faleceu de novo. Mas o principal, que é o Espírito Santo, que as outras pessoas vão estar orando e evangelizando, esse é o melhor. E eu queria pedir para os irmãos, eu vou trazer alguns vídeos depois durante esse mês, e eu queria pedir para os irmãos que a igreja é uma igreja missionária, a gente vê o coração do pastor, dos irmãos também, e se quiserem também ajudar com esse projeto de saúde, trazendo escova, trazendo creme dental. Lá tem muita falta também de medicação, com dor, assim, por exemplo, de pirona. Sabe, quem puder estar trazendo, temos um mês, vai ser em novembro. Que Deus possa estar tocando no coração dos irmãos e já dobrar o joelho e orar. E o principal, né, a gente vai estar lá cuidando da saúde e evangelizando. Amém? Depois traga alguns vídeos para os irmãos. Amém, amém. Fica aqui lembrando, vamos orar mais uma vez. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Pai, nós muitas vezes oramos por missões e fisicamente não podemos ir até ali. Em espírito estamos lá com os nossos irmãos todos os dias orando por suas vidas. Também, ó Deus, entre nós juntamos algumas quantias financeiras e enviamos para os missionários. E desta vez, Senhor Deus, estamos enviando uma membro da igreja, Senhor Deus. Abençoa a tua serva. Obrigado por essa porta, Pai, que o Senhor está abrindo para que a tua filha possa estar ali representando o reino dos céus, fazendo parte desta igreja que tem se conduído, que tem, ó Deus, realmente sentido compaixão das almas que estão pelo mundo afora sem te conhecer. Abençoa aquela cidade, uma cidade muito carente em todas as áreas, Pai. Leva a tua filha na paz, temos aí um mês para estarmos orando, que nós possamos nos sensibilizar, estarmos, ó Deus, trazendo os medicamentos que forem solicitados, mas não esqueçamos de estar orando por aquele povo, para que o teu evangelho possa alcançá-los. Desde já agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Irmã, Deus abençoe. Amém. Agora eu estou com dor do café. O pregador europeu não é fácil, não. Não dá, né? Bom, Marcos, agora nós vamos passar para o nosso momento de louvor, né? Vamos soltar nossa voz em canções aí para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Boa noite, igreja, graça e paz. Vou ficar aqui nesse cantinho hoje, deixar os ventiladores aí funcionando para os irmãos. Que o Senhor possa continuar abençoando este culto, né? Nos dirigindo. Mais uma vez, né? Falar sobre o culto de ontem, né? Eu estou com um pororó até agora ainda, né? Na cabeça. Creio que com os irmãos também, né? Os que puderam ouvir a mesma coisa. Fiquei muito grata, gente, estou muito feliz, né, porque vimos que o Espírito de Deus trabalhou, né, para que este culto ocorresse. Ver as crianças ali participando, isso daí foi maravilhoso, né? Gente, os bebês participaram do começo ao fim, né? Por quê? Porque foi feito para, né, a idade, para a etapa que eles estão vivendo agora, né? Não adiantava a gente fazer alguma coisa aqui, né, que prendesse só a atenção de adultos, né? E foi muito bom ver a igreja ali, né, entrosando ali, né, com os bebês. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. E que o Espírito possa continuar abençoando todas as atividades, né, que for da vontade do Senhor se realizar aqui nessa igreja. Em nome das irmãs, né, a Érica ali, né, da programação, nosso muito obrigada mais uma vez. Vamos aí louvar o Senhor, né? Com muita gratidão com este cântico. Vamos ficar todos de pé. É a igreja cantando, né? Rogamos ao Senhor para que Ele possa, neste momento, unir os nossos corações
em uma só, aqui num só sentimento, amados. Né? Quem é a igreja, aquele que é lavado e remido, ele está junto, né? Junto com todos ali que também são louvando e engrandecendo ao Senhor. Que caia por terra tudo aquilo que Satanás levanta para nos desanimar. Amém? Amém. Vamos lá.
Pai, sempre te prazer, ó Deus, de estar nos átrios, com os nossos irmãos, ó Pai, aprendendo mais em Ti, absorvendo, ó Pai, o conhecimento da Tua Palavra, até, ó Deus, chegar na medida de fé que o Espírito Santo deu a cada um de nós. Eu rogo a Ti, ó Pai, neste momento, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, tirai, ó Pai, toda distração, Senhor, a partir de nós, ó Pai, tudo aquilo, ó Deus, que neste momento possa atrapalhar, ó Pai, aquilo que nós vamos aprender, esteja, ó Deus, acalmando cada coração nesta hora, porque sabemos, ó Pai, que somos humanos, somos falhos, ó Deus, o pecado ainda há em nós, mas, ó Deus, nós nos apegamos, ó Pai, e recorremos ao Senhor a Tua misericórdia, para que o Senhor cative as nossas mentes, ó Deus. Esteja abençoando a vida do pastor, ó Pai, nesta mensagem, continuando, ó Pai, a ensinar versículo por versículo, ó Pai, neste livro tão maravilhoso que é o Evangelho de João. Senhor Deus Santo, que tudo isso, ó Pai, que nós viemos a aprender no decorrer deste tempo, não fique somente, ó Pai, estacionado talvez em nossas mentes, ó Deus, vagando, ó Pai, entre uma palavra e outra, mas, ó Pai, que possa, ó Deus, transformar realmente as nossas vidas. Senhor, meu Deus, que nós possamos, ó Pai, examinar a nós mesmos, que nós possamos, ó Deus, a cada dia, ó Pai, nos render aos pés do Senhor Jesus, para que o Senhor, ó Pai, venha nos transformar, ó Deus, de fé em fé, para que assim, ó Senhor, a Tua vontade venha se cumprir através de nossas vidas, em nossas famílias, aonde nós vamos, aonde nós trabalhamos, aonde nós vivemos. Senhor, sem Cristo, nós não podemos fazer nada, sem estarmos, ó Deus, realmente nos alimentando ali na videira verdadeira, ó Pai, nós jamais, ó Deus, seremos ramos que realmente dêem frutos. Queremos dar frutos, ó Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, igreja. Mais uma vez, obrigado aos irmãos do grupo de louvor. O Senhor abençoe, né, a vida desses irmãos que têm sempre dedicado o tempo para, durante a semana, estarem trabalhando, né, com relação aos cantos que estaremos meditando ali. Temos crianças hoje? Temos algumas crianças. Podem vir, crianças, por favor. Nós estamos orando. E benção. Olha, tesão, né? Cara, cadê? Opa. E amigo? Segura o Calel, que ele está aqui hoje, né, Calel? Muito bom, viu? Muito bom. Pai, que estás no céu, sabemos que o Senhor nunca saiu do teu trono, nunca sairá, mas o Senhor, ao mesmo tempo que está no céu, está em todos os lugares onde deseja estar ao mesmo tempo. Então nós invocamos ao Senhor, conscientes da Tua presença, conscientes, ó Deus, do Teu labor, do Teu trabalho em prol das crianças, e abençoamos estas crianças que têm participado desta igreja, algumas presentes aqui, outras ausentes hoje. Visita aquelas que estão ausentes, onde quer que estiverem. Obrigado pelo privilégio de saber que essa semente, ó Deus, que traz a vida eterna, está sendo lançada nesses corações, e nós te louvamos grandemente por isso. Suplicamos que continue abençoando as irmãs que têm procurado, ó Deus, no Senhor, o que e como falar com as crianças, para que elas possam estar entendendo realmente Jesus dentro do contexto da Bíblia e entendendo, ó Deus, essa proximidade que Jesus aceitou ter com os seres humanos para que pudesse granjear a salvação. Guarda essas crianças como tens feito, abençoando cada família representada também, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Obrigado, crianças. Hoje eu vou Esther. Jamile, você por favor desce com a Esther hoje, está usando ali. Amado, nós estamos trabalhando no Evangelho segundo João, obviamente, todos temos consciência que se trata de o assunto ou o tema ressurreição. Tem procurado não ficar só no contexto do tema, tem procurado fazer mensagens, né, que realmente sejam elaboradas dentro do contexto da explanação bíblica, versículo por versículo, palavra por palavra. E é muito importante que nós lembremos que para que haja ressurreição precisou haver vida. Depois dessa vida houve uma morte. E essa morte, para que ela possa ser ressurreta, é necessário que haja um poder maior, um poder que extrapola todo o conhecimento da humanidade. Né? A humanidade tem lutado, inclusive congelado corpos, pensando que no futuro eles vão conseguir trazer esses corpos, essas vidas de volta. Mas nós temos consciência plena que só aquele que deu a vida ao corpo humano, que deu a vida ao ser humano, ele tem como fazer com que alguém ressurja da morte, né? Mesmo que seja para depois vir a morrer. Só que nós precisamos sempre entender que o contexto de Jesus, ele não é só físico, ele não fala só de ressurreição física nesse capítulo aqui, nós já vimos, ele quer que nós aprendamos com ele claramente que a vida ela não cessa depois desta vida. O interesse de Jesus, obviamente, através dos seus apóstolos ali, principalmente o apóstolo Paulo, como nós vimos, ele trata a morte, né, com sutileza. Ele diz que aqueles que estão em Cristo dormem. Por quê? Nós temos, dentro do contexto grego, que era o momento que estava regendo, né, o linguajar de toda a humanidade naquele período, a partir de 300 a.C. até 300 depois de Cristo, a língua grega, o grego comum, o grego koiné, a palavra koiné quer dizer comum, ele estava impregnando as mentes, inclusive de pessoas às quais Jesus havia ensinado. E eles têm ali uma palavra que traz para nós a palavra tanatologia, ou seja, estudo da morte, e esse thanatos, que era o conceito grego, dizia que tudo se findava, tudo se acabava, você vivia aqui, morria, o que acontecia? Você ia esquecer todas as coisas, tudo se acabava, e havia um ciclo, né, que nós hoje conhecemos como reencarnação. Você voltava em uma outra, em um outro corpo, e isso ia sendo não uma variante, mas sendo um ideal para toda a humanidade. A humanidade vivia da maneira que achava conveniente. Vamos viver tranquilos, né? Porque vamos morrer. Ao morrer, tudo se acabou, mas o nosso espírito, né, ainda continuará vivo. Depois nós reencarnamos em um outro corpo, passamos por esse processo de vida, vamos morrer. Eles não acreditavam em ressurreição. Por isso que eu faço sempre questão de mostrar para os irmãos essas alegações bíblicas, né? E já disse, esse dormir que Jesus usa, ele usa, já disse dentro do conceito de linguagem, um eufemismo, ou seja, é uma palavra para que as pessoas não se assustem e deem ouvidos. Quando se falava em morte naquele período, a coisa era terrível, era mesmo assim um desespero em relação a isso. Então, Paulo, usado por Deus, faz o que Jesus ensina. Ele diz, olha, a questão é a seguinte, você vai morrer, ter uma passagem, né, dessa vida aqui para um outro lugar. Jesus fala alguma coisa a respeito desta vida pós-morte para nós no capítulo 16 de Lucas. E, não sei se por coincidência ou o Senhor assim o quis, lá também ele vai tratar da morte de um mendigo que se chama Lázaro. Então a gente precisa ter essas referências para nós entendermos bem o que estava acontecendo aqui. Lá, Jesus vai dizer claramente que tinha um homem muito rico, casto, vivia uma vida abastada, tranquilamente, né? Sem se preocupar com nada. O contexto de vida dele praticamente mostra para nós que ele não era um fariseu. Não que os fariseus aceitassem Jesus, pelo contrário, se juntaram, né, toda a parte religiosa
com a política, com o império, se juntaram para matar Jesus. Mas o conceito de vida dele, aparentemente explicado por Jesus, é que se trata de um saduceu, eram aqueles que regiam o templo, eram os ricos daquele período religioso em Israel, que não acreditavam em anjos, não acreditavam em espírito, não acreditavam em ressurreição. Então, o texto define para nós, era um homem muito rico, e na porta desse homem jazia ou estava ali colocado ou jogado, né, alguém que era muito pobre, diferentemente do outro que era rico. Só que ambos tinham seus afazeres. E Jesus, então, contando essa história para nós, que não é uma parábola, mas é uma história que Jesus define, porque ele dá nomes ali, né, principalmente o nome de Lázaro, ele cita, obviamente, tinha que ser uma pessoa conhecida. Todas as vezes que Jesus fala de alguém, ele fala de alguém conhecido. Ele diz que o Lázaro, quando ele desce para o Hades, que é o inferno, não o inferno de fogo, mas o inferno, ele desce e vai para um determinado lugar. O rico vai também para o Hades, junto com Lázaro, mas vai para um outro lugar. Isso não quer dizer que havia uma separação, como nós pensamos, neste desvio, não é, doutrinário, ou nesse sentido de haver uma longevidade de lugar que não pudesse ser suportada ou traspassada de um por outro. Não é isso, não é um abismo no sentido físico que não permitia que se passasse, ou seja, não temos uma ponte. A questão era a seguinte: o abismo era espiritual. Esse era o abismo que se encontrava. Todos estavam no mesmo lugar. O conceito bíblico de morte do Velho Testamento é todos morriam e iam para o mesmo lugar. Só que alguns com uma esperança, que nós conhecemos dentro do contexto do Velho Testamento como fidelidade. Aqueles que ouviram aquilo que foi relacionado pelos profetas, né, começando lá em Abraão, depois vamos passando ali pelos juízes, vamos passando no período dos reis, e pós-realeza também nós temos já o cativeiro como servos do Senhor, trazendo questões relacionadas com morte, com vida e com esperança na pessoa de Jesus. Então Paulo enfatiza para nós em Efésios 4 que alguns estavam aguardando aquilo que fora profetizado, principalmente nesse contexto, para que a gente possa entender esse seio de Abraão, para Abraão, que da descendência de Abraão viria aquele que abençoaria todas as famílias da terra. Então, nós precisamos entender que Jesus, quando morreu, ele estava no cômputo ali ainda de Velho Testamento. Ele desce e vai ao Hades. O seu corpo desce ao Hades. Há seitas que não aceitam isso, seitas que afirmam categoricamente, já ensinei a igreja não pode se esquecer, porque nós temos um papel dentro do contexto de terra, que afirma que o Hades de Jesus foi a cruz, mas não, Jesus pagou. Efésios 4 nos ensina isso, ele desceu às profundezas, dando o sentido, né, de local dos mortos, onde estavam os mortos ali. E o conceito que nós precisamos ter a respeito disso é que houve oportunidade, tanto para o rico quanto para Abraão, para Lázaro, fazerem o seu papel. Por quê? Porque o rico, quando chega ali, ele tem uma expressão, né, de surpresa. Ele diz: eu estou vendo chamarem esse homem de Abraão, tem consciência. E ele então se dirige a Abraão, mas não em forma de arrependimento. Ele se dirige com a naturalidade que ele se dirigia às Escrituras. Como eu disse, eles só criam, os saduceus, nos 5 livros da lei. Só criam isso. Então ele tratava com descaso os demais livros. Tudo aquilo que era profecia que estava ali, ele tratava com descaso, como diz Paulo, né? Entrava por um ouvido, saía por outro, ou a sua palavra é desprezível. Então a gente precisa tirar lições, porque ele vai dirigir-se a Abraão e vai dizer: olha, eu estou com um tormento bravo aqui, estou numa seita, pede para o Lázaro, né, seja meu servo salvo. Você sabe quem eu sou? Sou muito rico, eu sempre cumpri a lei, você sabe que eu cria literalmente nos escritos do Moisés,
E eu cumpria tudo aquilo. Inclusive, você sabe que eu vivi uma vida muito abastada. O conceito de riqueza para um judeu sempre é prosperidade, assim como as seitas ensinam a prosperidade, o bem-estar. Eu dizia, não é possível que agora, nesse momento, todo o bem-estar que eu tinha seja retirado de mim. Então eu estou guardando um subalterno, um escravo, para poder me servir. Abraão, obviamente, diz para ele que tem um abismo. Lázaro não fala nada, Lázaro está quietinho lá no seio de Abraão. Abraão diz para ele, olha, tem um abismo entre nós aqui, ou seja, você não cumpriu o que deveria ter cumprido, você era falso. Quizá esse homem tenha ouvido de Jesus, né? Você é o sepulcro caiado, ou seja, você é o túmulo, dentro do túmulo tem um corpo ali dilacerado, cheio de micróbios, cheio de bichos, né? Um fedor terrível, e por fora o túmulo está completamente ocupado. E aí ele começa a dar uma aparência de que deveria ter tido atitudes diferenciadas daquelas que ele tiveram. E ele diz, pai Abraão, então, fala um favor para mim. Estou percebendo que para mim não tem mais jeito, mas eu tenho familiares. O meu e a minha não podem passar por isso. E eu os ensinei a viverem dessa forma. E eu vivi com eles desta forma. Então faz um favor para mim. Manda que alguém vá até lá, ressuscite, vá até lá, para contar para os meus parentes o que está acontecendo comigo. E aí vem a grande loucura dele e de muitas pessoas hoje que não desejam cumprir a vontade de Deus. Abraão vai dizer para ele, eles têm a lei e os profetas, assim como Lázaro tinha, assim como todas as pessoas que estão dentro do contexto, daquele período de judaísmo, tinham a lei e os profetas. Então essa falta do cumprimento das Escrituras aparentemente não traz nada de errado, de equivocado. Nós vivemos na Terra como se nós não tivéssemos algo a fazer, parece normal, parece uma cogitação de estilo de vida colocada pelo Senhor Jesus para nós, mas não é, nós não temos um estilo de vida. Segundo o Senhor Jesus, nós temos uma vida diferenciada, que é Ele próprio. Então, quando eu olho para a minha vida, eu preciso lembrar literalmente que eu não sou capaz de fazer as coisas que o Espírito de Deus relaciona para mim que eu devo fazer. Eu não tenho poder para isso, não tenho capacidade emocional, física, para poder realizar essas coisas. Eu preciso então me lembrar claramente da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é que garante a mim que a expressão que ele traz em relação ao que ele faz pela humanidade é uma realidade. A expressão de Jesus é que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito de Deus para sermos testemunhas dele. E o fato de sermos testemunhas dele engloba todo o capítulo 6 do livro de Efésios, principalmente quando ele diz que nós estamos num campo de batalha. Nós não estamos num local de diversão. Eu não convido os irmãos, primeiro porque não tem condições financeiras, não convido os irmãos porque não teria autoridade para ir, mas eu gostaria que nós fôssemos em alguns países em guerra e passássemos ali um período de um mês junto com eles, em cada um desses países. Aí nós iríamos entender o que é estar num campo de batalha, entender o que é a fome, o que é a miséria, o que é o choro, o que é a morte, entender literalmente o que acontece dentro do ser humano quando ele tem a percepção que ele está lidando com um inimigo, o qual, principalmente no caso de alguns países, ele não tem poder para lutar. Não é fácil, é delicado. Então, o rico, ele começa a ter essa percepção. Ele diz, mande que avisem os meus parentes. As outras pessoas, tudo bem, mas os meus parentes, eu quero dar a oportunidade a eles. Eu quero literalmente ver cada um dos meus parentes junto com Jesus.
no caso dele, não passando por isso que eu passei. Por quê? Lá ele percebe que não há mais esperança para quem vive uma vida fictícia, tanto no contexto de Velho Testamento, quanto no contexto de Novo Testamento. Então nós temos um papel na terra significativo. Nós estamos na terra para combater as seitas heréticas, assim como os apóstolos. Todo o trabalho dos apóstolos, pós a escritura dos evangelhos, é um combate constante contra as heresias. As heresias é que fazem isso. Elas é que colocam o homem, o ser humano, em prol de si mesmo. Elas que fazem com que Jesus seja retirado da cruz e o ser humano apareça com muito mais veemência. Isso não pode acontecer. Nós não somos Cristo. Nós não somos a luz. Nós expomos a luz ou refletimos a luz. Nós não somos a luz. E se nós permitirmos, nós vamos acabar pensando como esse homem pensou. Sou descendente de Abraão, creio nos 5 livros da lei, espíritos não existem, anjos não existem, e ao morrer tudo se acaba, todas as questões se acabam. Mas não, perceba que Deus, através dos apóstolos, tira essa loucura. Até a volta de Jesus, para aqueles que não têm Jesus como Salvador dentro desse contexto de terra, lá mais uma lembrança das misérias, das loucuras que fizeram aqui. Para aqueles que receberam a Jesus como Salvador, que morrem após a ressurreição de Jesus, nós não iremos mais para o raiz, nós vamos para aquilo que é chamado de paraíso ou seio de Abraão. Então isso tem que ficar muito claro para nós, porque a gente identifica o texto de João 11 simplesmente como o milagre de Jesus, mas as explanações de Jesus sobre eu sou a ressurreição e a vida, ao ouvir 2 vezes interpelado ali pelas irmãs de Lázaro, interpelado não, afirmativamente sendo lançado sobre ele, primeiro por Marta, depois por Maria. Marta diz: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, ou seja, significa nós não cremos literalmente que de onde estavas poderia ter realizado esse milagre. E segundo, depois a Maria vai ter a mesma expressão, dizendo ali: se o Senhor estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Porque acontece em 2 ambientes distintos, porque acontece com 2 pessoas, porque isso figurava dentro do contexto do que estava acontecendo no velório. Maria pensava assim, Marta pensava assim, as pessoas que vinham consolá-las passavam a pensar assim também, porque elas diriam: pois se Jesus estivesse aqui, ele não teria morrido. E isso foi fazendo com que Deus resolvesse ensinar isso para nós, mostrar para nós. Não foi um ato em que uma falou, a outra estava ao lado, não. Uma fala com Jesus, passa-se um período, Jesus ainda está no mesmo lugar que encontrou com Marta, a Marta sai, vai, depois de ter ouvido as explicações de Jesus, vai a Maria, Maria vem e vem com o mesmo discurso, no verso de número 32, no finalzinho: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Então, a percepção que nós precisamos ter é que Jesus está presente conosco e ele tem uma tarefa dentro do contexto de terra em relação a nós, que obviamente nos submete às prerrogativas de Jesus no contexto de terra ao alimentar pessoas. E a maioria delas ele sabia que não aceitariam a ele como único e suficiente Salvador. A sarar pessoas fisicamente, sabedor que muitas delas não aceitariam como único e suficiente Salvador. Mas ele precisava fazer isso porque, para demonstrar o amor que ele tem pela humanidade, o sacrifício que ele faria na cruz era consciente. Morreu por toda a humanidade. E aí nós temos seitas diabólicas que afirmam que não.
E é isso que os irmãos têm que pôr na cabeça. Nós estamos lutando contra Satanás e os demônios. Satanás está travestido de anjo de luz. Os demônios estão travestidos de anjo de luz. Fazem afirmativas bíblicas, fazem afirmativas que são correlacionadas com a salvação, mas colocando palavras na boca de Jesus, colocando pensamentos em Deus que não existem. E só podem combater isso aqueles que têm noção clara. Abraão, por favor, eu não suportaria ver nenhum parente meu nesse lugar. Vai ter vida! Você não teve vida! Você escolheu viver igual eles! Você não optou pela vida! Você tinha, claramente, não quis. Essa é a questão. Muitas vezes nós optamos por aquilo que parece ser o mais adequado para que parentes nossos se acheguem a Jesus. Nós omitimos ou não sabemos o que estamos fazendo. Estas são as questões. O que você quer que eu faça? A mão de que eu lá no Ressuscite vá até lá, falar com os meus parentes, contar uma história para eles, falar que o negócio aqui é feio, e eu estou sem esperança nenhuma, não sei mais o que fazer, eu estou desesperado, mas eu não quero vê-los assim. Eles têm Moisés e os profetas. É simples. Nós temos o Evangelho. Se nós temos o Evangelho, nós precisamos conhecer o Evangelho. Eu tenho 2 filhos. Não é possível que eu chegue num lugar e eu não conheço os meus 2 filhos. Mesmo que alguém caracterize alguém se vestindo como meu filho, parecido com meu filho, só se for um gêmeo mesmo, alguém ali, um sósia, muito, mas eu preciso conhecer o Evangelho. Eu preciso, porque é vida ou morte. É uma questão muito clara, pessoas estão indo para o inferno. E nós não podemos brincar com as seitas. As seitas são diabólicas. Você imagine alguém dizer que é mentira o que a Bíblia diz, que Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, todas as pessoas da terra, todas, que deu seu Filho unigênito, para que quem cresce nele não morresse, mas tivesse a vida eterna. E as pessoas dizem isso é mentira, é uma grande mentira. Deus cria seres humanos para o céu e cria seres humanos para o inferno. E nós dizemos, claro que pode ser que seja assim. Não, meu irmão. Quando chegou lá com seus achômetros, ele viu a grande realidade da coisa. Ele viu claramente que Deus, ele expressou amor pela humanidade toda, e o sacrifício de Cristo na cruz não foi simplesmente mais um homem morrendo crucificado. Isso exemplifica para nós o que Cristo quis revelar quando ele é crucificado entre 2 marginais. Pessoas eram martirizadas com a morte naquele período, muitas e muitas pessoas, mas nós precisamos entender, o fato ali não é ser morto simplesmente, é um sacrifício feito a Deus. Então nós temos que ter uma posição muito clara. Ou nós temos mente clara para definir que onde chegarmos, se os nossos filhos estiverem vestidos normais, com o rosto normal, nós vamos identificá-lo. Não temos dificuldade. E por que o Evangelho nós temos medo de identificar? O Evangelho é questão de vida ou de morte, meus irmãos. Inferno é real. Pessoas nesse momento estão, gemendo, gritando, explodindo em terror em um lugar onde não há esperança, não há mais esperança. Então, se o inferno hoje pudesse clamar, ele clamaria: Igreja de Cristo, pregue o Evangelho, fale o Evangelho, não permita que doutrinas satânicas andem paralela à doutrina dos apóstolos. Reaja, lute, coloque a armadura de Deus. Nós não somos capazes, não temos força. Coloque a armadura de Deus, revista-se do poder de Deus para que você
possa participar desta batalha. Nós não podemos chegar lá e, se o Senhor permitir, irmos para o paraíso, lá nós vamos esquecer todas essas coisas, e nós estamos com a nossa alma e o nosso espírito glorificado quando estivermos lá, mas eles não esquecerão. Eles estão ali para passarem por um julgamento, e obviamente quem passa por julgamento tem que se lembrar do que fez. Então Jesus, ele após ouvir a questão da Marta, que a Maria foi correndo, chama ela, depois de ter tido mais algumas lições, Jesus observa o choro literal de Marta, de Maria, e os judeus também que estavam acompanhando ela. Ele se agita em espírito, comove-se e faz a pergunta, para dizer claramente: eu sou 100% homem, posso conhecer todas as coisas por ser 100% Deus, mas eu posso simplesmente sentir o que você está sentindo. Onde ele foi sepultado. Agora perceba, assim como o Lázaro estava ao lado de Abraão, ainda não tinha tido seu espírito glorificado, a sua alma glorificada, estava no mesmo lugar onde estas pessoas estavam gemendo, clamando, gritando, sem esperança nenhuma, mas com uma esperança. A esperança de que se cumprissem as profecias que estavam escritas. Então, nós precisamos fazer um paralelo, que não é só uma alegoria, mas um paralelo com relação ao mundo. O mundo está gemendo, o mundo está clamando, o mundo está desesperado. Todo mundo esperando aí o mundo acabar em fogo, a coisa está feia, se escuta cada vez mais falando, essa preocupação. Agora temos no Brasil a COP, também mais uma vez gastando bilhões de dólares, com tantas coisas que poderiam ser bem aproveitadas na alimentação das pessoas, mas isso é natural, isso é o clamor da humanidade. Quanto mais eu puder ter, eu terei, quanto mais eu puder prejudicar, eu prejudicarei. Então nós precisamos viver neste mundo desta forma, como viveram aqueles nossos hoje irmãos em Cristo, que no Velho Testamento ouviam o Evangelho, tocaram pelo Espírito, o Evangelho no sentido da vinda do Senhor Jesus. Não tinha noção de espiritualidade, não tinha noção de guerreira, do inferno de fogo, de Trinidade de Deus, uma série de coisas eles não tinham. Mas eles viviam com uma esperança ali, mesmo vendo aquela luta e a dificuldade que era estar naquele lugar. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos sentir o que Jesus sente. Ele se comove ao saber dessas coisas. Ele não simplesmente passa desapercebido pelo choro. Primeiro, ele se comove aqui porque é um parente, é um irmão que havia morrido, ela se tinha chamado, ele se demora 4 dias e tal. E segundo, ele se comove pela falta de entendimento do que ele estava ensinando. Se houvesse um entendimento claro do que ele estava ensinando, elas deveriam estar super tranquilas. Por quê? Porque Jesus havia afirmado que ressuscitaria os mortos no último dia. Mas também, se ele quisesse, ele poderia ressuscitar como ressuscitou o filho da viúva, e uma série de milagres que Jesus realizou. Um deles vai ser computado aqui. Se esse que curou o cego de nascença estivesse aqui, será que se ele quisesse, ele não poderia ter feito com que Lázaro não morresse? Então veja, nós, irmãos, não podemos ser simplesmente admiradores de Jesus. Não podemos. Quando Jesus fala da videira, se nós tivéssemos a capacidade de conversar com árvores, fosse uma fábula que nós conseguíssemos fazer, uma árvore responder para nós, um animal, e nós passássemos, e víssemos ali um galho da árvore caído, um galho bonito ainda, verde e tal, e você passasse e perguntasse: galho, o que você está fazendo aí que eu passo para lá, passo para cá e vejo você aí no chão, falando, eu estou admirando a videira, olha que coisa linda, olha que coisa linda, olha o verde dela, olha os frutos dela, que videira, eu não consigo me mover, eu fico admirando. Nós teríamos que dizer para esse galho,
não saiu de onde deveria ter saído. Isso que aparentemente está sendo em você hoje, vida, logo, logo vai se acabar. Essas folhas que eu estou vendo hoje, verdes aqui, vão literalmente murchar, você vai secar e você só vai servir para uma coisa, galera. Sabe o que é? Ser queimado. Então, galera, eu acho melhor você voltar correndo para a videira. Para a videira. A videira não vive em prol de você. Você vive por causa da videira. Então tem muitas pessoas admirando o Evangelho, batendo palmas, admirando Jesus, elogiando Jesus, só que fora do contexto do cumprimento das coisas. Imagina que um homem rico, passar pelas ruas, pelas belas vestimentas, seus anéis de ouro, passando, aquelas vestimentas muito caras, as pessoas admirando ele jogando esmola para um, para outro, falando, e quando ele falava em Deus, imagina, o Deus de Abraão é que me deu todas essas coisas, e falava uma série de coisas, admirador, claro, de Moisés, sou um grande admirador de Moisés, o grande profeta de Deus, aquele que Deus deu a lei para que nós pudéssemos viver, e ele se encontra depois no Hades, aguardando apodrecer, no sentido literal da palavra, todos os aspectos emocionais, físicos, biologicamente já estava podre, e ser lançado no fogo. Então nós precisamos pensar, a ressurreição de Jesus, ela realmente trouxe a nós a vida esperada. Nós estamos realmente dizendo às pessoas que cremos que a nossa vida ela é respaldada por este homem que se ofereceu como um sacrifício a Deus, sendo Ele próprio Deus. Isso não são coisas para nós ficarmos admirados, boquiabertos, aplaudindo. Não. Isso são coisas para nós vivermos todo o Novo Testamento a partir da Escritura dos Evangelhos, que é para ser levado para aquele que não tem Jesus como Salvador. Todo ele é um combate constante contra heresias. Mas muito cuidado, porque nós podemos nos acostumar com falas heréticas. Perceba? E lá vem Marta conversar com Jesus, Jesus está aí, vou bater lá com ele, já digo logo de cara o nosso pensamento. O nosso pensamento é o seguinte: isso é maravilhoso, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tem como. Passa-se o tempo, conversa-se ali, não sabemos quanto tempo, lá do outro lado, eu falo, Jesus, põe aí no mesmo lugar que eu vou chamar minha irmã Maria. Vem a Maria e diz, o pensamento aqui que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo. E se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não morreria. Então o pensamento de Jesus para nós é esse: eu estou aqui, as seitas eu tenho mostrado para vocês, eu tenho ensinado vocês. E o que vocês têm feito em relação à seita? Vocês vão esperar morrer para depois dizer, cara, era realidade, as seitas existiam. Eu estava vivendo como se não existisse seita, se ninguém mais fosse para o inferno. Eu ficava de olho nas religiões, mas não ficava de olho nas seitas que detupam aquilo que deveria ser levado para as religiões. E aí, Senhor, será que dá para o Senhor quebrar o galho? Mandar alguém ir até lá? Inclusive tem uns parentes meus lá que eu conversava com eles, que eram de seitas, mas eu não falava nada, porque, Jesus? Eu cria literalmente algumas partes do Evangelho. Algumas partes do Evangelho eu cria, mas eu não cria que eu era o servo do Senhor, que eu tinha coisas a fazer, que o Senhor não deixou as Escrituras simplesmente para que eu achasse o livro mais fantástico do universo. O Senhor deixou as Escrituras para que eu pudesse demonstrar que eu tenho vida, e essa vida o Senhor chama de vida abundante. Então Jesus, ele vem fazendo esse trabalho, ele literalmente vê
a Maria chorando, vê aquelas pessoas que estavam com ela ali consolando, levanta-se depressa, sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando ela chega ao lugar, ela se joga aos pés de Jesus e diz: Senhor, se o Senhor estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus a vê chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agita-se em espírito, comove-se e pergunta onde está o cadáver, onde está o morto. Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus então chora. E o choro de Jesus, ele não é um choro para comover aquelas pessoas, não é um choro momentâneo, no sentido de que eu deveria ter seguido o conselho de Maria e Marta. Elas mandaram me avisar. Se eu estivesse aqui, ele não teria morrido. Elas têm razão. Não é isso que Jesus está pensando. Não há remorso em Jesus, não há arrependimento em Jesus. Jesus se comove ainda pelo fato delas encararem a morte como se fossem de uma civilização grega, que era o que estava acontecendo com o judaísmo. Estava sendo tomado pela cultura filosófica grega. E o thanatos deles era isso: morreu, acabou tudo. E vai haver uma ressurreição? Não. Vai haver uma reencarnação, você esquece tudo e você vem. Mas não. A proposta de Jesus é muito clara para elas. Percebem, ele chora, e disseram os judeus a respeito de Jesus: olha o quanto ele amava. Que homem admirável. Que homem admirável. Não é isso que Jesus espera de nós. Não é: Jesus, eu fico embasbacado quando eu vejo quanto o Senhor ama a humanidade. Não é isso. É Jesus. Eu senti, eu experimentei esse amor. Eu estava no inferno terreno, eu estava desesperando já desta vida. Eu não sentia mais que valia a pena viver. E o Senhor me resgatou disso, e a tua ressurreição faz com que eu sinta a tua companhia junto a mim, me orientando através da tua palavra. Esses são os conceitos. Não adianta nada as pessoas ficarem admiradas, né? Dizendo: como Jesus é bom, Jesus tem sarado pessoas, Jesus, né, quando nós oramos, ele faz, ele acontece e tal. Jesus não quer que isso seja o prazer dos seus servos. O que ele quer é que os seus servos vivam Jesus. Essa é a colocação dele. Nós precisamos viver Jesus. Ele diz para nós, nunca podemos esquecer, nós temos a mente de Cristo, ou seja, os pensamentos de Cristo precisam estar embutidos em nós, e ele dá continuidade, né? O João dá continuidade. Perceba que uns dizem como ele o amava, e outros já vão objetar, ou vão, né, trazer uma palavra contrária a essa deles ali. Não podia ele, veja, que abriu os olhos ao cego, fazer com que esse não morresse? Que tipo de amor é esse? Que amor é esse? Se ele amava tanto quanto vocês estão falando, ele não podia, já que ele foi lá, o cego, que nem era amigo dele, nem conhecia, fez o lodo lá com a saliva, sarou o cego de licença, ele não podia? Que tipo de amor é esse aí? Muitas pessoas pensam em relação a Jesus isso. O nosso papel não é elogiar Jesus, nem criticar. O nosso papel é viver Jesus. E nós precisamos combater as seitas que têm deturpado a palavra de Deus. Nosso país está inundado, a terra está inundada dessas seitas. E isso atrapalha a chegada do Evangelho para os outros que estão amarrados nas religiões falsas. Budismo, shintoísmo e tantas religiões falsas. Que nós precisamos entender que quem precisa chegar para eles é o Evangelho. Então veja como há essa objetação, ou há esse refúgio nas primeiras palavras. Poxa, como ele o amava, ele chorou. Outros já dizem se amava tanto, ou que tipo de amor é esse aí? Quer dizer que ele pode sarar o cego de nascença, que nem amigo dele era,
era que ele nem conhecia, mas não podia ter feito com que Lázaro morresse. Ou seja, o conceito de morte ainda era aquele que eu falei para vocês, o conceito grego da morte, um conceito sem esperança. Tudo vai se esvair, né? Como o próprio Saduceu cria. Não cria em espírito, não cria em ressurreição, não cria em anjo, não cria em nada. E ele não cria em nada disso com a Bíblia na mão, com os livros na mão. Ele dizia, não, todos os livros jogamos fora, ficamos só com os 5 livros de Moisés. Jesus então agita-se novamente em si mesmo, encaminha-se para o túmulo. Era este uma gruta, veja, cuja entrada tinha posto uma pedra, e então ordenou Jesus tirar a pedra. Então veja, no túmulo de Jesus ninguém tirou a pedra, o anjo que tiraram. Então perceberam a inauguração da nova criação, aquilo que Paulo coloca para nós, né, como garantia da nossa vida ressuscitada por Jesus, nosso espírito ressuscitado. Ele vai dizer assim, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, bem conhecido nosso, ele vai dizer, aquele que está em Cristo, ele diz, nova criação é, né? Tradução literal ali, não é criatura, nova criação é, ou seja, essa nova criação começou a partir do momento da ressurreição de Jesus. Aqui foram precisas pessoas, mande com que eles tirem. Não foi pedras saíram daí, não houve essas interpelações de Jesus com relação a um trabalho que deve ser feito pelo ser humano. Ele diz, pede a eles que retirem o pedra e eu farei aquilo que nenhum ser humano pode fazer. É a mesma coisa no nosso caso, né? A pedra que está no coração dessas pessoas, ela só pode ser aberta pelo Evangelho, mas o Evangelho não é levado por anjos, o Evangelho é levado pelos filhos de Deus. Essas pessoas que estão amarradas nas seitas, não é? Que se dizem cristãs, elas estão ali com uma pedra no coração, uma pedra na sede do entendimento, que só pode ser retirada por Deus através de nós. É através de nós. Nós é que somos esses, mande com que tirem as pedras. É isso que Deus falou para nós, né? Ide, pregar o Evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Então essas conexões que Jesus faz conosco não podem fugir da nossa vida, não podem ficar fora do contexto. Vou ler novamente, Jesus agitando-se, verso 38, novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então ele ordena as pessoas ali, tirem a pedra, e Marta então mais uma vez vai se interpor. Ela vai tentar indagar com Jesus, e manda o morto, diz, Senhor, ele já cheira mal. Hoje já é o 4º dia. Né? Então perceba que, mesmo afirmando que crê que Jesus ressuscitará, que Jesus fará, sem o entendimento que nós precisamos ter a respeito do Evangelho, nós continuamos ainda dando a nossa vida a opiniões que porventura partam de nós, lançadas por Satanás, ou partam de pessoas que se dizem de Deus, orientadas por Satanás. Então ela diz, Senhor, de jeito nenhum. O senhor acha que eu vou pedir para tirar essa pedra? Não, não vou não. Por que não? Porque ele está já em estado de putrefação. Hoje já é o 4º dia. Reza a lenda que durante 3 dias nós esperamos, pode ser que ele esteja, né, vivo ainda, para parecer que ele está vivo, mas no 4º dia nós já cremos, segundo eles, a crença deles, que ele está já em estado de putrefação. Então, para Jesus, ele não escondeu isso de nós. Ele disse, o mundo jaz no maligno, o mundo está podre. O mundo não consegue se associar a Deus. Por isso que Jesus veio para que o mundo pudesse conhecer. Essas são as
Mas a pedra que está no coração das pessoas, de diversas formas, nós temos esse dever de levar o único poder que pode retirar aquela pedra para que essas pessoas possam estar ressuscitando. Esse é o nosso papel. Essa é a grande colocação. Não podemos dizer, esse está tão podre que eu acredito que o Evangelho não posso alcançar, ou não posso tirar essa pedra, já está fedendo, ou esse aqui, ele já está tão próximo de Jesus, ele até tem uma Bíblia em casa, ele até faz parte de uma seita que se diz cristã. Não. Enquanto não há a ressurreição espiritual na vida de uma pessoa, ela é computada como réu do inferno, a partir do seu nascimento. Né? Então, esses diálogos de Jesus conosco, eles precisam ser encarados como vida abundante que ele está passando para nós por dentro do tempo. Essas são as noções. Senhor, de forma alguma, ele já cheira mal, porque já é o quarto dia. Respondeu Jesus: eu não disse a você que se creres, veria a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou que me ouviste. E aí ele complementa: aliás, eu sempre soube que o Senhor me ouve, mas por causa desta multidão que está aqui, ou seja, eles têm uma percepção de que creem, mas a opinião própria deles não te dão ouvidos. E o que acontece? Eu precisava orar para que eles pudessem ter uma percepção que eu e o Senhor somos um. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, chamou, aliás, em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados na atadura, no rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram. Porém, outros foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus havia realizado. Então, contar os feitos que Jesus realizou é passado. Agora, ver os feitos que Jesus tem realizado hoje é presente. E a proposta de Jesus para nós foi de presente. O passado é a lembrança que nós trazemos daquilo que as Escrituras nos ensinam, para que nós nunca percamos a esperança. Nunca, digamos, como vou lutar com eles se são tão poderosos? Tem poder financeiro, tem poder político, tem poder militar, e eles têm o poder satânico ao lado deles. Como eu posso fazer isso? Só tem uma solução. Faça por nós, Senhor, que a tua vontade prevaleça sobre a minha vida, que eu possa me fortalecer na força do teu poder, que eu possa literalmente me revestir da tua armadura diariamente e não permitir que Satanás engane a mim ou aqueles que o Senhor colocou sob a minha tutela dentro do contexto terra. A proposta de Deus para os pastores é que eles vão responder diante de Deus sobre a vida de cada uma das suas ovelhas. Para os mestres, Tiago diz: muitos de vocês não queiram ser mestres, porque o juízo destes será muito mais difícil de ser encarado diante de Deus. Senhor Deus, nós agradecemos muito ao Senhor, porque quando pensamos espiritualmente falando, todo aquele que foi lavado, remido e purificado no teu sangue faz parte do teu corpo. Todos falam. E nós queremos suplicar ao Senhor que abençoe a nossa vida, que nós possamos literalmente, ó Deus, traduzir em atitudes aquilo que o Senhor tem trazido
trazido a nós para que seja feito. Percebemos ali naquele fato que o Senhor narra a respeito de Abraão responder à proposta do rico, quando ele pede que ressuscite alguém e envie para que os seus parentes possam não ir para o lugar que ele está. A colocação de Abraão é muito clara. Eles sabem o que fazer, assim como você sabia também. Só que como você, eles também desejam não fazer. Então, Senhor, o Evangelho tem sido apresentado. O Senhor tem nos instruído. O Senhor tem aberto as nossas mentes com relação às seitas diabólicas que estão acabando com o nosso país, que estão fazendo com que o Evangelho perca a força que deve ter para alcançar almas, levando, como Paulo diz, um outro Evangelho, porém não existe outro Evangelho. Então o Espírito de Deus que habita em nós suplicamos a Trindade que trabalhe nos nossos corações, para que nós literalmente almejemos ao nos encontrar com o Senhor, ter a convicção de que o Senhor viveu nesta terra através de nós. Que nós percamos todos os dias, mas o Senhor nos dá esse impulso, esse mover interno que faz com que muitas vezes choremos por alguma palavra que falamos que não deveríamos ter falado, por algum pensamento que tivemos que não deveríamos ter tido, por alguma atitude nossa que não deveríamos ter realizado. E é assim que nós queremos viver. Nós não queremos brincar de crer nas Escrituras. Não queremos estar na terra como se fôssemos simplesmente seres humanos diferenciados dos outros. Nós queremos estar na terra, dentro do teu reino, sob a tela do Senhor que em Espírito está direcionando a vida de cada um dos seus. Queremos participar deste combate, desta luta tão ferrenha, que se olhamos nos olhos humanos nós estamos derrotados, mas nós queremos olhar através da tua ótica. O Senhor já venceu Satanás e os demônios. O Senhor já venceu todas as potestades, estão todas elas subjugadas ao Senhor. Por isso o Senhor tem nos dado autoridade para podermos resistir ao diabo e fugir de nós, para podermos levar o Evangelho e vidas serem realmente resgatadas das trevas. Visita o nosso coração, a nossa oração. Recebe o culto, a nossa oração. O louvor, a adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Muito trabalhe em nós e com nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Lembrando os irmãos, orem, né? Estou só, como eu disse, aguardando o contato. Se tudo der certo, será no dia 29 de novembro. E quem vem para cá é o Ministério Igreja sobre Rodas. Nós estamos só aguardando para definir questão de horário, de se eles vêm, dormem, não vem um ônibus voltado, eles trazem bastante coisa. E orar por esse que seja um trabalho missionário, como foi o que fizemos no ano passado também. Não se esqueça, 25 do mês que vem temos o aniversário da igreja, temos 2 batismos, né, que serão realizados. Orem por essas irmãs que estarão passando pelas águas do batismo também. E tudo concorra para a glória do Senhor. Amém? Jesus abençoe a todos. Estamos encerrando, então. Desejem um dia maravilhoso ao seu irmão, uma semana maravilhosa, em nome de Jesus.
Valeu, Tiagão. Jesus abençoe muito aí em oração pela tua vida. Em breve o retorno para estar congregando conosco no momento em que você sentir no coração. Amém? Jesus abençoe muito, muito mesmo. Hoje estamos aí com o Tiagão. Só os outros estão aqui com a gente. Sueli e o Valtinho também. Fica na paz. Abração aí na Carol também. Todos aí. Excelente semana. Jesus abençoe.